É bem cedo na manhã de 27 de agosto de 2006. Em Lexington, Kentucky, o céu ainda está escuro e tudo está silencioso, exceto por um pequeno jato que acabou de se afastar do terminal. Esse jato regional logo se posiciona para uma decolagem rotineira em direção a Atlanta, e embora tudo nesse voo pareça absolutamente normal, um lapso momentâneo de julgamento mudará tudo. O voo Comair 5191 era um serviço de passageiros pela manhã, saindo do aeroporto Bluegrass, em Lexington, Kentucky, para o aeroporto internacional Hartsfield Jackson Atlanta. Estava planejado como um voo regional de apenas 1 hora, destinado a levar passageiros para a base principal da Delta, e o voo estava programado para decolar logo após as 6 horas da manhã do dia 27 de agosto de 2006, e não havia nada de incomum na rota, no horário ou na missão. Voos como esse partiam de Lexington e de outros pequenos aeroportos, ocasionalmente, várias vezes ao dia, com viajantes a negócios, passageiros frequentes e passageiros em conexão, contando com eles para o transporte até os grandes hubs em cidades como Atlanta, onde poderiam seguir viagem para outros destinos nos Estados Unidos ou até mesmo para fora do país. Agora, a operadora deste voo em particular era a Comair, uma companhia aérea fundada em 1977, que em meados dos anos 2000 havia se tornado uma das maiores transportadoras regionais dos Estados Unidos. A Comair também era uma subsidiária integral da Delta Air Lines, e seus voos eram comercializados e vendidos sob a marca Delta Connection. Portanto, do ponto de vista do passageiro, um voo da Comair era simplesmente parte da rede da Delta, e era operado sob os mesmos padrões regulatórios e com as tripulações treinadas sob o mesmo regulamento, parte 121, que qualquer grande companhia aérea. Agora, a empresa operava principalmente em rotas de curta distância, exatamente como a que estamos analisando hoje. E a aeronave, designada para o voo 5191, era um Bombardier CL-600, 2 Bravo 19, mais conhecido como CRJ-100, sendo este em particular registrado como November 431 Charlie Alpha. Era um jato regional bimotor configurado para transportar apenas 50 passageiros, e na manhã deste voo já havia acumulado pouco mais de 14.000 horas totais de voo. Não havia itens de manutenção diferentes que pudessem afetar este voo, nem qualquer indicação de problemas técnicos que pudessem ter papel no que estava prestes a acontecer. Do ponto de vista dos sistemas e da aeronavegabilidade, este avião estava apto para voar. E isso nos leva à tripulação que havia sido escalada para operar este voo matinal. O comandante tinha 35 anos e havia sido contratado pela Comair em 1999, sendo promovido a comandante em 2004. Até esse dia, ele havia acumulado aproximadamente 4.710 horas de voo totais, incluindo pouco mais de 3.000 horas no CRJ. E ele já havia operado em Lexington várias vezes antes, inclusive durante a noite. Agora, de forma um pouco incomum, seu primeiro oficial era ainda mais experiente. Ele tinha 44 anos e havia acumulado aproximadamente 6.560 horas totais de voo, sendo cerca de 3.560 dessas horas voadas no CRJ. Antes de ingressar na Comair, em 2002 ele havia voado por outra companhia aérea regional, onde atuou como comandante e instrutor de simulador, fazendo dele mais experiente e com mais conhecimento do que a maioria dos outros primeiros oficiais. Mas na Comair, até então, ele estava qualificado apenas como segundo em comando, porém, era considerado pelos instrutores e examinadores da empresa como metódico e detalhista. E assim como o comandante, ele também tinha experiência prévia operando em Lexington, inclusive durante a noite. Mas essa era a primeira vez que esses dois pilotos voavam juntos, o que não é incomum em muitas companhias aéreas que contam com milhares de pilotos. Por isso, temos procedimentos operacionais padrão robustos, permitindo que pessoas de diferentes formações e experiências trabalhem juntas de imediato. Ambos os pilotos eram vistos pelos colegas como quietos, profissionais e competentes, sem histórico de acidentes, incidentes ou falhas de treinamento. Então,
pelo que qualquer um poderia perceber, eles eram a própria definição de profissionais. A tripulação se apresentou ao serviço por volta das 5h15 da manhã, quando faltavam quase 2 horas para o nascer do sol e o terminal permanecia silencioso, típico de aeroportos pequenos. Segundo funcionários da companhia aérea, os pilotos pareciam alertas, conversavam normalmente e estavam completamente normais. Também sabemos que receberam o descanso adequado antes do voo. Então, logo pegaram sua documentação, que incluía informações meteorológicas, notamos, além dos planos de voo, e depois se prepararam para ir até o pátio onde a aeronave estava estacionada. Na pouca luz da manhã, o CRJ estava silencioso no portão, quase indistinguível de qualquer outro jato regional estacionado nas proximidades. Assim, as inspeções pré-voo logo começaram como sempre, divididas entre o cockpit e a inspeção externa, com cada piloto focado em seu próprio conjunto de tarefas. Mas foi durante essa fase que o primeiro pequeno erro da manhã ocorreu, um que mais tarde teria um significado maior do que parecia merecer naquele momento. Veja, depois que os pilotos embarcaram, ligaram a APU e começaram o processo de preparação, um agente de pista passou e percebeu que eles haviam embarcado na aeronave errada. Ele então apontou isso e os direcionou para o avião correto, mas isso provavelmente deixou alguns constrangidos. E como esse erro foi percebido rapidamente, nenhum dano real foi causado, e a tripulação simplesmente seguiu em frente, com bastante tempo de sobra. Se nada mais tivesse ocorrido naquela manhã, esse erro logo seria esquecido, registrado como algo que às vezes ocorre num pátio escuro, com vários aviões idênticos estacionados próximos. Mas isso também serviu como um primeiro alerta de que, mesmo no início do dia, quando todos deveriam estar descansados, a atenção pode se dispersar, o suficiente para que erros e suposições passem despercebidos. Uma vez a bordo da aeronave correta, o procedimento pré-voo foi reiniciado e prosseguiu normalmente. O gravador de voz do cockpit registrou chamadas de checklist, configuração de navegação e breves conversas pessoais entre os pilotos enquanto preparavam o avião para a decolagem. Como era o primeiro voo do dia, não havia sido definido quem pilotaria, então o comandante ofereceu o voo ao copiloto, enquanto ele atuaria como piloto monitor. Costumo usar essa estratégia ao voar com um novo copiloto, pois assim avalio suas habilidades e, como comandante, ganho mais tempo para lidar com papelada e outras tarefas no primeiro voo. Além dos 2 pilotos, o único outro membro da tripulação era uma comissária de bordo na cabine principal, e quando ela recebeu os 47 passageiros que estavam reservados para o voo, o número total de pessoas a bordo chegou a 50. Então, às 5h48, o copiloto entrou em contato com o tráfego e recebeu a autorização IFR do voo para Atlanta, que ele então repetiu corretamente. O controlador confirmou que a pista 22 estava em uso, um detalhe que também coincidia com o serviço automático de informação terminal que a tripulação já havia escutado. Então, tudo estava indo conforme o planejado. E já que estamos falando de planos, quando se trata de viajar, você realmente precisa de um plano. Viajar pode ser muitas vezes exaustivo, com jet lag, desidratação e torcicolo depois de passar horas em um assento desconfortável. Então, tudo o que você realmente quer fazer quando aterrissa é ir direto para o seu hotel. E a última coisa que você quer é ficar procurando uma loja de telefonia para comprar um chip local para usar seus dados. Tenho uma boa notícia para você. Por que não resolver a cobertura de dados antes de sair de casa? Com o patrocinador de hoje, Olafly, é exatamente isso que você consegue, e é super prático. A Olafly é a primeira operadora móvel verdadeiramente internacional do mundo, mantendo você conectado em mais de 160 destinos ao redor do mundo. Os planos da Olafly são assinaturas mensais de eShip projetadas para pessoas que viajam com frequência ou que trabalham remotamente. Agora, para usá-los, basta instalar o eShip uma vez, no conforto do seu sofá. E então, você estará pronto para usá-lo em qualquer lugar para onde viajar. Chega de lojas de chip confusas ou tarifas de roaming absurdas? Você pode escolher entre 2 planos diferentes. O plano Lite de 25 GB ou, como escolhi, o ilimitado, que vou usar ao viajar para a Tailândia esta semana. Ambos incluem cobertura global, acesso a hotspot, cobrança mensal recorrente
e a liberdade de cancelar a qualquer momento. E aqui vem uma coisa muito legal. Quando você pausa ou cancela seu plano, seu eChip muda automaticamente para o modo sempre ativo, onde você recebe 1 GB gratuito de dados por mês para emergências, o que significa que mesmo sem pagar, você nunca ficará sem conexão. Para testar a Holofly, acesse sim.holafly.com/plans e use o código MENTUR para 10% de desconto na mensalidade. Isso é sim.holafly.com/plans. Obrigado, Holofly, e vamos voltar ao vídeo. Agora, o aeroporto Bluegrass não é um aeroporto grande ou complexo, e para aqueles que eram familiarizados com ele, como essa tripulação, as rotas de táxi e as decolagens podiam parecer quase autoexplicativas. Em 2006, o aeroporto era estruturado em torno de 2 pistas que se cruzavam, com quase todo o tráfego comercial utilizando a pista 22, que era a mais longa. Ela media pouco mais de 7.000 pés, ou 2.130 metros, da cabeceira ao fim, e tinha 150 pés, ou 45 metros de largura. Ela contava com luzes de borda, de eixo central e toda a infraestrutura visual necessária para aeronaves de transporte. Mas então, cruzando a pista principal em um ângulo, havia a pista 26, uma pista muito mais curta, medindo apenas cerca de 3.500 pés, ou 1.067 metros de comprimento. Isso significava que ela tinha metade do comprimento da pista 22 e, por isso, era usada só para aviação geral. Por isso, seu equipamento era bem mais simples do que o da pista 22. Ela não possuía iluminação de borda de pista, sistema de iluminação de aproximação, e embora a largura pavimentada fosse de 150 pés, a largura utilizável pintada era de apenas 75 pés, ou 22,5 metros. Em termos de volume total de tráfego, apenas cerca de 2% usariam aquela pista, então o controle de tráfego aéreo não pensava muito nela, especialmente em relação ao tráfego comercial. A Taxiway Alpha fazia a conexão física entre as 2 pistas e era a via padrão usada por aviões comerciais saindo do pátio para a pista 22. Então, a aeronave taxiava a partir do pátio, normalmente cruzava diretamente a pista 26 e continuava apenas mais algumas centenas de pés para chegar ao ponto de espera da pista 22. Nesse trajeto, não havia curvas acentuadas nem interseções complexas, exceto por aquela pista, ou trechos longos de taxiways entre uma pista e outra. Então, talvez você consiga entender por que as tripulações familiarizadas com este local tratariam o taxiamento do portão até a pista como algo muito simples de se fazer. Segundo os procedimentos da Comair na época, um briefing completo de taxiamento era obrigatório no primeiro voo do dia, independentemente da facilidade do trajeto. Mas naquela manhã, o comandante optou por pular essa etapa, dizendo apenas taxiamento padrão, provavelmente por causa de quão fácil parecia ser. Agora, isso pode parecer muito lógico, mas todos os procedimentos operacionais padrão existem por um motivo, como veremos em breve. Também vale mencionar que, na época, os procedimentos do controle de tráfego aéreo reforçavam ainda mais essa sensação de complacência. Uma autorização de taxiamento para a pista 2 autorizava automaticamente cruzar a pista 26, salvo se o controlador de tráfego aéreo instruísse a tripulação a aguardar antes. Isso significava que as tripulações não precisavam parar antes da pista 26 nem avisar ao cruzá-la. Na prática, isso frequentemente tornava tênue a distinção mental entre a via de taxiamento e a pista, especialmente quando o cruzamento era algo que os pilotos esperavam fazer toda vez que decolavam. E além disso, havia ainda uma complicação extra naquela manhã. Veja, o aeroporto Bluegrass estava passando por algumas obras, e embora as mudanças fossem modestas, elas geraram uma série de notans, cobrindo cabeceiras deslocadas, trechos de via de taxiamento fechados e falhas na iluminação. Entre esses notans, havia um informando que as luzes de pista e de identificação da pista 22, que é a pista principal, estavam fora de serviço. Agora, a tripulação do voo 519 já havia discutido isso durante o briefing de decolagem, e o copiloto havia observado pessoalmente uma condição semelhante em uma chegada anterior a Lexington, onde ele disse
que as luzes estavam apagadas em todos os lugares. E como resultado disso, a tripulação agora ajustou suas expectativas sobre como a pista 22 poderia aparecer no escuro, e isso era importante. Veja, ainda faltavam mais de 30 minutos para o nascer do sol, quando esse voo deveria decolar, e além dos limites do aeroporto, não havia luzes da cidade ou outros elementos iluminados distintos no terreno para definir o horizonte. Assim que o jato se alinhou e acelerou para a decolagem, a pista e suas luzes tornaram-se as principais referências visuais, especialmente numa noite nublada como esta. Atualmente, as salvaguardas para a navegação ao redor do aeroporto são procedimentais, baseadas na suposição de que pilotos sempre verificam sua posição e controladores, e, quando possível, monitorar visualmente os movimentos. Mas naquela manhã, havia apenas uma pessoa trabalhando na torre, o que não era incomum, mas vale a pena lembrar. De qualquer forma, enquanto o Vukomai 519-1 se preparava para taxiar, nada na configuração do aeroporto, nas obras em andamento ou nas mudanças na iluminação pareceu aos pilotos um grande problema. A torre logo informou à tripulação que o plano de voo deles havia sido aceito e a subsequente autorização IFR dizia autorizado. Para o aeroporto de Atlanta, via Bowling Green, chegada a Erlin 2, manter 6.000, esperar nível de voo 270, 10 minutos após a decolagem. Saída 120.75, código transponder 6641. E assim que isso foi repetido, e a pista 22 foi confirmada como a pista de decolagem, a tripulação voltou sua atenção para colocar o avião em movimento. Então, pouco depois das 6 horas, com ambos os motores funcionando e o cockpit configurado para o taxiamento, o copiloto acionou o microfone e solicitou autorização para taxiar. O controlador da torre respondeu rapidamente: Comair 5, 191, táxi até a pista 22. E foi só isso. Como mencionei antes, essa autorização implicitamente permitia que a aeronave cruzasse a pista 26 a caminho do ponto de espera. Então, o comandante soltou os freios e o CRJ começou a taxiar para longe do portão pela Taxiway Alpha. A atmosfera na cabine, nesse momento, era relaxada e familiar, assim como o restante da manhã deles havia sido. Os itens do checklist foram chamados e confirmados, os rádios foram monitorados e o avião se deslocava de forma constante por um aeroporto que estava, de outra forma, silencioso. Mas à medida que prosseguiam, o gravador de voz da cabine também registrou conversas que não tinham relação com o avião, o aeroporto ou a decolagem. Em vez disso, os dois pilotos conversaram informalmente, retomando uma discussão iniciada mais cedo sobre salários, condições de trabalho e carga horária na companhia aérea e concorrentes, de forma descontraída. Para a maioria das pessoas, esse tipo de conversa pode parecer completamente inofensivo, o tipo de coisa que colegas de trabalho sempre discutem, mas neste caso estava claramente fora do que chamamos de cabine estéril. As regras de cabine estéril, regulamentadas pela FAA e pelas companhias aéreas, proíbem conversas não essenciais em fases críticas do voo, e essas fases incluem o taxiamento, decolagem e subida, e mais tarde a aproximação, pouso e taxiamento até o portão. E isso acontece justamente porque esses são os momentos em que a consciência situacional é mais importante. Então, a fase de taxiamento também é uma fase crítica do voo. E se você pensar bem, isso faz sentido. À medida que nos movemos para dentro e para fora da pista, nós, tripulantes, precisamos acompanhar de perto a nossa posição exata, monitorar qualquer outra aeronave que esteja se movendo ao nosso redor, confirmar sinalização e marcações e garantir que a imagem mental em nossas cabeças corresponda ao local onde nosso avião realmente está. O que pode parecer fácil, mas na realidade pode ser um pouco complicado. E na verdade, a grande maioria dos danos às aeronaves acontece no solo, então é realmente muito importante sermos ainda mais vigilantes aqui. Mas nada dessa vigilância parecia estar presente neste cockpit. Em vez disso, a atmosfera permaneceu despreocupada e conversacional. Durante o briefing de pré-decolagem e táxi, o copiloto leu a pista como 24 e foi corrigido pelo comandante. E, na verdade,
Essa atitude descontraída e relaxada esteve presente desde o início do dia, com o comandante dizendo repetidamente ao copiloto para completar os itens no seu próprio tempo. Agora, eu mesmo já estive em situações como essa, especialmente quando voando com um colega muito simpático, competente e experiente, e é sempre tentador manter uma atitude relaxada na cabine nessas ocasiões. Mas existe uma linha nítida entre estar relaxado e ser antiprofissional. E como comandante, sempre cabe a mim garantir que essa linha nunca seja ultrapassada. De qualquer forma, enquanto a aeronave continuava o taxiamento, o copiloto executou a checklist de táxi, e sua voz permaneceu calma e controlada enquanto lia os itens. Embora em certo momento seu tom sugerisse um bocejo. Ao confirmar, telas do radar e terreno, checagens de táxi concluídas, investigadores depois apontariam esse momento, não como sinal de fadiga, mas como lembrete de que era uma decolagem de madrugada, em período de baixa circadiana. É quando o estado de alerta pode estar caindo sutilmente, mesmo quando as tripulações se sentem descansadas e capazes, o que eu acho que a maioria de nós já experimentou em algum momento, certo? Pouco tempo depois, a aeronave reduziu a velocidade e parou, pouco antes do ponto de espera indicado para a pista 26. Agora, para qualquer pessoa observando, isso poderia parecer perfeitamente normal, mas essa parada foi, na verdade, o primeiro desvio claro do que deveria ter acontecido, e o primeiro elo na cadeia rumo a um acidente. Lembre-se, com autorização de taxiamento para a pista 22 e seguindo os procedimentos vigentes, a tripulação deveria parar antes da pista 2, não da pista 26. A pista de táxi alfa cruzava diretamente a pista 26, então o esperado era que a aeronave simplesmente atravessasse essa pista e continuasse até o ponto de espera da pista 22. Então, o fato de eles terem parado agora na pista 26 significava que estavam no ponto de espera errado. Mas dentro do cockpit, esse erro passou completamente despercebido. Não houve chamada identificando a pista onde eles pararam, nem outra comunicação para conferir a posição. Em vez disso, no gravador de voz do cockpit, essa parada passou sem que ninguém dissesse nada. Simplesmente se integrou à conversa que já estava acontecendo. Agora, o que tornou isso especialmente perigoso foi que a própria parada sutilmente mudou a percepção da situação. Isso indicava uma falha na consciência situacional de ambos os pilotos, onde eles devem ter presumido que agora estavam aguardando antes da pista de decolagem, e não da pequena pista de aviação geral que eles deveriam apenas cruzar. Além disso, havia também um detalhe mais sutil jogando contra eles, e tinha a ver com a memória muscular. Lembra do que eu disse antes sobre as obras em andamento no aeroporto? Bem, em condições normais, a pista de táxi alfa em que eles estavam não terminava na pista 26. Ela continuava além dela, com uma leve curva à esquerda na travessia e depois outra curva suave à esquerda, muito parecida, logo antes de entrar e alinhar com a pista 22. Para os pilotos que geralmente voavam a partir de Lexington, aquela última curva de alinhamento era familiar e física, algo feito tanto pela sensação quanto pela referência visual. Mas naquela manhã, aquela extensão da taxiway Alpha havia sido fechada para reconstrução. Isso significava que o asfalto terminava antes do que normalmente terminava, e outra taxiway, anteriormente chamada de Taxiway Alpha 5, havia sido renomeada como a continuação da Taxiway Alpha. Então, para entrar nessa nova rota, o comandante teria precisado virar à esquerda mais do que anteriormente precisava naquele trecho. Após o ponto de espera, eles estavam agora segurando a direção. O comando para acessar a pista 26 era praticamente igual ao que ele já havia feito várias vezes antes para alinhar com a pista 22. Então, com os pilotos agora não prestando 100% de atenção, e depois de terem parado no ponto de espera errado, mas com o modelo mental de que estavam no ponto correto. Além da imagem visual também fazer sentido para o comandante, os elementos que levariam ao desastre começaram a se alinhar. Então, que outras barreiras de segurança existiam que poderiam ter evitado isso? Bem, como já mencionei, na torre havia apenas um único controlador de tráfego aéreo de serviço naquela manhã e já tinha sido uma noite muito longa para ele. Ele estava trabalhando sozinho desde a meia-noite,
com apenas algumas horas de sono antes disso, então ele poderia estar um pouco fatigado. E agora, ele era responsável não apenas pelos movimentos no solo e autorizações de decolagem em seu aeroporto, mas também pela coordenação de radar no espaço aéreo próximo, além de algumas outras tarefas administrativas, agora sob orientação da FAA. Na época, o aeroporto Bluegrass exigia 2 controladores quando torre e radar eram operados juntos. Essa regra era mal definida e aplicada de forma inconsistente. Então, os turnos da madrugada e manhã geralmente tinham só uma pessoa. Mas esse controlador era experiente e trabalhava há mais de 17 anos no aeroporto Bluegrass. Então ele conhecia intimamente como as partidas normalmente aconteciam. Durante todo esse tempo, ele nunca viu um avião comercial tentar decolar da pista 26 e não tinha motivo para acreditar que aconteceria neste dia. O tempo estava bom e 2 partidas anteriores também receberam autorização de taxiamento, decolando normalmente da pista 22. Então, ele agora esperava que essa aeronave fizesse o mesmo. E essa expectativa realmente importava, porque moldou o que ele estava procurando, e tão importante quanto o que ele não estava procurando. Quando o voo Comair 519 parou no ponto de espera da pista 26, o controlador estava focado em outra coisa. Naquele momento, ele estava coordenando a transferência de radar de outra aeronave que havia acabado de decolar, e também completando uma contagem de tráfego obrigatória, que era uma tarefa administrativa que precisava ser concluída antes do fim do seu turno. Então, o voo 519 permaneceu parado no ponto de espera por quase 1 minuto, o que é um tempo relativamente longo, sem que ninguém apontasse a estranheza disso. Agora, se um segundo par de olhos estivesse na torre naquela manhã, provavelmente teria notado isso, já que era o único movimento acontecendo. Mas esse controlador, que estava sozinho, agora olhava para a tela do radar e para as fichas de voo, e por isso nunca viu ou percebeu o que estava acontecendo. Lá na aeronave, o copiloto agora fez um breve anúncio no sistema de som, informando aos passageiros que decolariam em breve. As tarefas finais foram então concluídas sem pressa, com os 2 pilotos se preparando mentalmente para a decolagem. Quando o copiloto falou com a torre de novo, seu pedido foi totalmente rotineiro. Ele informou que a Comair 121 estava pronta para a decolagem, que na verdade era o indicativo de chamada errado, mas isso também passou despercebido. Em vez disso, o controlador agora respondeu rapidamente e sem hesitação. Mantenha a proa da pista. Autorizado decolagem 191. E se você reparar, essa autorização não incluiu o número da pista. Após receber a autorização, o comandante soltou os freios e o avião começou a se mover. Enquanto eles faziam uma curva suave para entrar na pista à frente, do mesmo jeito que o comandante achava que já tinha feito muitas vezes antes. Ele também pediu agora o checklist de alinhamento, ao que o copiloto respondeu: checklist de alinhamento completo. Ainda assim, sem nenhuma pausa ou indicação de que algo estava fora do normal. A aeronave logo estava alinhada com a linha central à frente, com os pilotos agora se preparando para a decolagem, acreditando plenamente que estavam olhando para a pista 22, mas não estavam. Agora, se você está sentado no seu assento gritando neste momento, eu meio que entendo. Como 2 pilotos experientes e habilidosos poderiam cometer esse erro? Não havia nenhuma indicação disponível para mostrar a eles onde realmente estavam? E sim, na verdade havia muitas. Uma delas havia sido pintada na pista bem à frente deles, enquanto estavam entrando, e eram os grandes números brancos, indicando 26. Isso teria sido claro e sem ambiguidade durante o dia, mas talvez fosse mais difícil de reconhecer à noite, e também desapareciam atrás da aeronave assim que ela se alinhava. Mas, além disso, também havia placas iluminadas nas laterais das taxiways, identificando claramente essa como a pista 26. Mas a sinalização só funciona se for ativamente lida, o que, infelizmente, nenhum desses 2 pilotos parecia estar fazendo agora. Até mesmo o próprio avião estava oferecendo dicas sutis. A bússola magnética do CRJ, instalada na parte inferior do painel de instrumentos, agora mostrava uma proa cerca de 40 graus fora da direção da pista 22. Uma discrepância significativa,
grande o suficiente para que uma checagem deliberada de proa a identificasse instantaneamente. Além disso, a tripulação ainda havia ajustado os marcadores de proa em seus visores primários de voo para a proa planejada da pista, 227 graus, que também era a proa para a qual eles haviam sido autorizados a seguir após a decolagem. Se eles tivessem verificado, teriam notado facilmente a mesma diferença de 40 graus. Mas, infelizmente, assim como todas as outras pistas, essa também passou despercebida. A Comair, no entanto, não exigia um procedimento padrão de checagem cruzada positiva de proa com o marcador antes da decolagem. Na época, a FAA havia recomendado que as operadoras incluíssem uma verificação explícita de proa exatamente por esse motivo, mas a Comair não havia adotado essa recomendação. Curiosamente, a companhia aérea ainda exigia que as tripulações ajustassem os marcadores da pista de decolagem, ou seja, todas as informações necessárias estavam diante dos dois pilotos. Mas o que faltava era o próximo passo, uma verificação que teria dado esse significado. Do lado de fora das janelas da cabine, a escuridão se intensificava. Como mencionei antes, diferente da pista 22, a pista 26 não tinha iluminação de borda, então agora não havia nenhum corredor visual iluminado se estendendo à frente. Em vez disso, o asfalto desaparecia rapidamente na escuridão, com apenas o estreito cone das luzes de pouso da aeronave fornecendo alguma definição. Em circunstâncias normais, essa ausência de luzes teria sido mais uma forte indicação de que algo simplesmente não estava certo ali. Mas lembre-se, os pilotos já haviam discutido que as luzes da pista e as luzes identificadoras da pista 22 estavam fora de serviço, e o copiloto tinha visto pessoalmente outras luzes apagadas na noite anterior. Assim, os dois pilotos estavam predispostos a esperar algo diferente e mais escuro do que o normal. Por isso, não pareceu errado de imediato. Nem o fato de a pista 26 ter metade da largura da 22 levantou suspeitas. O viés de expectativa é algo poderoso e muito humano. Somos programados para dar mais ênfase às coisas que confirmam nosso modelo mental atual do que aquelas que o contradizem. Lá na savana, antigamente, isso provavelmente nos tornava mais decisivos. Mas no contexto de um cockpit, pode ser realmente devastador, como você está prestes a ver. Todos os sinais que a tripulação encontrava agora eram filtrados pela suposição de que estavam na pista 22. E quando algo não batia exatamente, bem, então o subconsciente deles rapidamente encontrava uma explicação para isso. Sim, era para ter menos luz mesmo. É por isso que procedimentos robustos e checagens cruzadas são tão importantes. Veja, uma checagem cruzada vai forçar você a pensar: tem algo de errado aqui. E isso pode finalmente quebrar até mesmo o viés de expectativa mais forte. No cockpit do voo 5191, os últimos passos antes da decolagem seguiram sem checagens cruzadas. Assim que a aeronave estava perfeitamente alinhada, o comandante passou os controles para o copiloto, que então anunciou: "Meus freios, meus controles." O comandante respondeu: "Seus controles." E depois disso, o copiloto estabilizou os motores e então moveu as manetes para a posição de decolagem. Os motores do CRJ responderam de imediato e a aeronave avançou rapidamente, acelerando na escuridão à frente. Mas à medida que avançavam, a ausência das luzes da pista ficava ainda mais evidente, com as luzes de pouso iluminando apenas um túnel estreito à frente deles. À medida que os segundos passavam, a corrida de decolagem provavelmente ainda parecia relativamente normal, e inicialmente não havia mais indícios de que deveriam abortar a decolagem, mas ainda havia alguns indícios. 10 segundos após o início da corrida, o copiloto comentou o que sentia, mesmo sem identificar uma ameaça específica. "Isso é estranho, sem luzes", ele disse, mas foi aí que essa observação terminou. Como eles já esperavam a ausência de luzes, o comentário do copiloto só arrancou um leve "é" do comandante. Não houve nenhuma chamada para rejeitar. E, na verdade, como essa pista era tão curta, quando esse comentário foi feito, o avião já havia acelerado, além do ponto em que uma rejeição de decolagem segura poderia ser realizada. A janela de decisão
se fechou antes que os pilotos percebessem que estavam nela. E o que torna isso tão doloroso é que as dicas estavam por toda parte, mas nenhuma delas era forte o suficiente, sozinha, para romper o viés de expectativa sob o qual esses pilotos estavam desde aquela primeira parada fatal. Na investigação, especialistas buscaram identificar quando a percepção da tripulação se desvinculou silenciosamente da realidade. Mas eles não conseguiram. Em algum momento, quase certamente, enquanto conversavam sobre assuntos não essenciais, em vez de monitorar o taxiamento, a compreensão situacional da tripulação simplesmente avançou e se deslocou mentalmente de estou me aproximando do ponto de cruzamento, pista 26, para estou me aproximando do ponto de espera da pista 22. A rota de taxiamento foi percebida como familiar e super fácil, e esse conforto fez com que a violação das regras de cabine estéreo parecesse trivial. Então, nenhum dos pilotos jamais parou, olhou para cima e fez a pergunta básica. Ei, espera aí, onde estamos? E foi o que levou a isso. Pilotos competentes perderam o foco e cometeram juntos um único erro fatal, e não havia nenhum sistema em vigor para detectar isso. Durante a corrida de decolagem, o comandante anunciou: sem nós, ao que o copiloto respondeu: conferido. Mas do lado de fora das janelas, o estreito cone da pista iluminado pelas luzes de pouso agora estava chegando ao fim muito antes do que qualquer um dos pilotos esperava. Poucos segundos depois, quando o fim da pista se aproximava, o comandante anunciou: V1, rodar! Mas a aeronave ainda não havia atingido sua velocidade de rotação calculada. Isso indicava que era provavelmente um chamado de emergência, uma tentativa final de salvá-los de um desastre, forçando o avião a decolar antes que a pista acabasse à sua frente, mas também antes que a aeronave estivesse totalmente pronta para voar. Nesse momento, a velocidade deles era de apenas 131 nós, bem abaixo da velocidade de rotação calculada de 142 nós. Agora, se eles tivessem percebido o erro um pouco antes. Mesmo sem espaço para parar, os pilotos poderiam ter colocado as alavancas de empuxo na potência máxima e acelerado mais rápido. Mas quando esse chamado de V1 rodar aconteceu, já era tarde demais. Quase imediatamente depois disso, o gravador de voz da cabine registrou o comandante exclamando: Eita! O som de um homem vendo o fim da sua pista se aproximando. Os dois pilotos puxaram os manches com força máxima, tentando levantar o nariz e ganhar sustentação para subir. E por um breve instante, a aeronave realmente respondeu, com o nariz subindo enquanto o CRJ tentava voar. Mas o trem de pouso principal ainda estava no solo quando eles ficaram sem pista, e logo atingiu uma barreira de terra além do asfalto, arrancando o trem de pouso completamente. Por um breve momento, o CRJ chegou a decolar, mas agora danificado e já perdendo energia, com o terreno se elevando à frente da aeronave na escuridão. Finalmente, atingiu algumas árvores e depois se chocou contra o solo além dos limites do aeroporto, com forças de impacto enormes, despedaçando a aeronave enquanto ela atravessava o terreno e entrava em um campo, espalhando destroços por toda a parte. Quase imediatamente, o combustível liberado dos tanques rompidos se incendiou e os destroços foram consumidos pelo fogo tão rapidamente que não houve tempo para ninguém na cabine de passageiros escapar. Dentro da torre, o primeiro sinal de que algo estava errado não veio por rádio, mas pela súbita ausência do que deveria ser visível. Até então, uma decolagem pela pista 22 normalmente permaneceria visível por vários segundos, subindo em linha reta para o céu noturno e passando por um corredor previsível além do aeroporto. Mas agora não havia nada. Sem chamadas e sem aeronave. No total, 49 das 50 pessoas a bordo morreram neste acidente. E o único sobrevivente foi o copiloto, mas ele ficou com ferimentos graves que o deixaram incapaz de andar pelo resto da vida, e ele nunca mais voaria novamente. Ele sofreu lesões cerebrais e nunca conseguiu explicar o momento em que entraram na pista errada, pois não se lembrava do voo. E mesmo que pudesse, é improvável que ele conseguisse articular o momento exato em que a falha mental ocorreu.
Esses processos não são decisões conscientes. Elas acontecem abaixo do nível de consciência. E quando você percebe que seu modelo mental está errado, o sistema já seguiu em frente sem você. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes concluiu que a causa raiz do acidente era fácil de apontar, mas difícil de explicar. A tripulação não utilizou os sinais e auxílios que estavam disponíveis durante o taxiamento e não fez a conferência cruzada, nem verificou se estavam alinhados na pista correta antes da decolagem. E quando os investigadores buscaram as razões pelas quais esses sinais não foram percebidos, encontraram o mesmo padrão se repetindo de diferentes formas. Um cockpit que se afastou do monitoramento disciplinado na fase mais crítica do deslocamento em solo e um sistema que dependia quase totalmente da capacidade humana de detectar erros espontaneamente. Dois fatores contribuintes se destacaram. Um deles foi a conversa nos cockpits, pois a gravação deixa claro que a atenção da tripulação estava sendo direcionada para assuntos que não tinham relação com questões operacionais. Os investigadores disseram que conversas não essenciais durante o taxiamento são justamente o que as regras de cockpit estéril buscam evitar. O outro fator era estrutural. De acordo com os procedimentos em vigor na época, uma autorização de taxiamento podia implicitamente autorizar a travessia de pistas intermediárias, sem exigir que o controlador de tráfego aéreo emitisse uma autorização específica de cruzamento. O NTSB concluiu que essa política retirou uma importante camada de consciência forçada justamente quando era mais necessária. Após o acidente, a Comair revisou as suas orientações para incluir a verificação da pista de decolagem, basicamente colocando por escrito o que antes era tratado como algo óbvio. Isso finalmente obrigou as tripulações a olharem para cima, olharem para fora e confirmarem deliberadamente que realmente estavam na pista correta, não importando o quanto isso pudesse parecer óbvio. Nos anos seguintes, os procedimentos de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos também foram gradualmente abandonando as autorizações presumidas. Os controladores foram orientados a usar linguagem explícita quando uma aeronave precisasse cruzar uma pista, emitindo instruções claras como cruze a pista 26, em vez de presumir qualquer coisa. Ao mesmo tempo, reforçaram as orientações para desencorajar autorizações de decolagem sem o número da pista, eliminando outra chance de suposições substituírem a verificação. Agora, todas essas mudanças tornaram a aviação mais segura e também foram reforçadas por um esforço mais amplo para tentar reduzir as incursões em pista em todo o país e também fora. Os aeroportos ampliaram o uso de sinalização e marcações de pista aprimoradas, os controladores receberam treinamento adicional focado especificamente em operações de solo e em tecnologias como radar de movimentação em solo e status de pista. As luzes se espalharam além dos grandes centros aeroportuários. Cada uma dessas medidas abordou uma camada diferente do problema, mas todas partiram da mesma lição, ressaltada por este acidente. Uma vez que uma aeronave está se movendo no solo, um mal-entendido pode rapidamente se tornar perigoso, e um sistema que depende apenas de alguém perceber um erro a tempo não é um sistema projetado para tolerância a falhas. Muito obrigado a todos por assistir e considerem se inscrever no canal, caso ainda não tenham feito isso. Agora, se você quiser assistir ao meu próximo vídeo, antes de todo mundo, e também participar do meu próximo encontro no Zoom, escaneie este código QR ou acesse patreon.com/join/mentorpilot. Eu adoraria te ver lá. Meu nome é Peter Hornfeld. Você assiste ao Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!